E eu ouvi essa semana por 2 vezes de mentoradas minhas, né? E eu já ouvi isso também na minha família quando me formei, aquela máxima aqui, psicologia não dá dinheiro. Gente, não é que psicologia não dá dinheiro, é que muitas vezes, muitas psicólogas, pela formação que teve, a formação não deu a ela uma estrutura, condições, estratégias para ela atuar no mercado de uma maneira que ela pudesse fazer dinheiro. E eu penso que a graduação não tem essa responsabilidade, a graduação tem uma outra responsabilidade, né? Não é de nos tornar empreendedoras. E com 2 mentoradas, psicólogas, eu ouvi assim, elas falando, né, que elas ouviam num determinado lugar, aí elas ouviam falar assim, menos psicóloga e mais empresária. Eu penso que não é isso, gente, eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que ser psicólogas e também empresárias. A gente não tem que deixar de ser psicóloga para a gente ser empreendedora. A gente não tem que deixar de ser psicóloga para a gente ser consultora. Nós precisamos conciliar essas 2 atividades. E isso é totalmente possível. Eu afirmo isso para você nesses 22 anos que eu estou como consultora, exclusivamente como consultora. A gente não tem que deixar a psicologia de lado quando a gente vai trabalhar com consultoria organizacional para a gente poder realmente ser uma consultora. Não, muito pelo contrário. A nossa formação em psicologia nos diferencia no mercado. O nosso conhecimento, a nossa percepção da subjetividade, né, de o comportamento humano, que nós somos formadas para isso, isso nos diferencia no mercado. Então, nós vamos incluir competências de empreendedora, né, de saber negociar, de saber trabalhar com a empresa, isso é totalmente possível. Se você tem um método, isso fica muito facilitado, porque é um método que desenvolve competências. Então, vamos sim continuar sendo psicólogas e psicólogos, ok? Mas também com o papel, e aí é uma questão de papel, não é de profissão, com o papel de consultora, com o papel de empresária, com o papel de empreendedora. Então, esses números aqui que eu passei para você sobre o burnout já mostra para nós quantas oportunidades nós temos em relação à saúde mental no trabalho, na consultoria. E quando a gente fala de desenvolvimento humano e organizacional, nós temos também muitas oportunidades, para você ter uma ideia, 49% do orçamento da empresa, 49% do orçamento das empresas são destinados, né, orçamento de treinamento e desenvolvimento das empresas, são destinados para desenvolver lideranças. Então, nós temos uma oportunidade de trabalhar com o nosso conhecimento enquanto comportamento humano, para poder ajudar os líderes a coordenarem as equipes, a se comunicarem bem com as suas equipes, a darem feedback para as suas equipes. Gente, essas são as principais dificuldades que as lideranças têm junto com a equipe. Comunicação. 74% das empresas têm problema de comunicação. Essa é uma pesquisa realizada pela Berge e divulgada no ano passado, em 2023. 74%. E as empresas falam que essa dificuldade de comunicação está relacionada com o quê? Com a dificuldade do líder assumir o papel dele enquanto mediador da comunicação dentro da empresa. Agora, fala aqui para mim. Você nunca trabalhou com empresas, tudo bem, né? Que isso eu ouço muito também. Ai, Ana Silvia, mas eu nunca trabalhei com empresa, tal. Tá ok, você nunca trabalhou com empresa, ok. Vamos partir então desse ponto. Agora, você é psicóloga ou psicólogo. Você tem um conhecimento do comportamento humano. Você não vai saber ensinar um líder ou um grupo de líderes a como se comunicar?
com a sua equipe? Você não vai saber ensinar um grupo de líderes a como dar feedback para os seus liderados? Você precisa ter experiência com empresas para você poder dar um treinamento comportamental? Claro que não! Eu te afirmo isso. Se você tiver um método que te ensine como que é um treinamento, como que é a metodologia de um programa de desenvolvimento, isso é importante, você tem que saber que há diferenças. Treinamento é uma abordagem, desenvolvimento é outra, para que quando você chega na empresa, você tenha esse conhecimento, tenha clareza das diferenças, e o RH vai perceber que você está atualizada, tá ligada, né? Que você está sabendo o que você está fazendo. Então, não me venha com essa história de que eu não tenho experiência com empresas, não vou conseguir trabalhar na consultoria. Eu afirmo para você que você tem condições, se você tem a formação em psicologia. Por isso que aqui eu converso com psicólogo e psicólogas. Eu escolhi, é a minha profissão, é com quem eu me identifico. Então, eu falo psicóloga, psicólogo, né? Sempre aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. Por quê? Porque eu sei que tendo essa base da psicologia, tendo um método de trabalho, você tranquilamente vai conseguir, sim, desenvolver competências para trabalhar na consultoria. E não precisa abandonar a clínica, não precisa. Eu sei que tem muitas de vocês que são apaixonadas pela clínica, que gostam do atendimento individual. Gente, a clínica nunca foi a minha paixão, nunca foi. Eu fazia o cursinho e eu entrei na universidade sabendo que eu queria psicologia organizacional. Eu fiz 2 estágios de clínica no último ano porque eram obrigatórios. E foram experiências maravilhosas. Me formei e já fui direto para a indústria, já fui contratada na indústria que eu fiz estágio. Mas eu já fui cliente de psicoterapia várias vezes, por vários períodos. Então, eu sei da importância. Meu filho também já foi. Eu sei da importância que tem o trabalho da clínica. Eu admiro e respeito imensamente. Só que eu estou querendo dizer para você o seguinte: você não precisa abandonar a psicologia clínica, você vai agregar na tua carreira, e isso é estratégico para a sustentabilidade da tua carreira, para a sobrevivência da tua carreira, que você não dependa apenas de uma atividade, que você inclua outras atividades, como, por exemplo, a consultoria, que é, o que é a consultoria? Prestar serviço para a empresa te traz um problema, você analisa o problema e você dá uma sugestão de solução para ela, de intervenção. Olha, se está tendo problema, conflito numa determinada área, então é interessante que a gente faça isso, isso, isso. Aí você pega essa sugestão, transforma numa proposta, que daí é importante você ter um método. Sim, porque no mundo corporativo as coisas são um pouquinho mais formalizadas, não é informal, é mais formalizado. Tendo o método, você transforma numa proposta. Tendo o método, você sabe como precificar o teu serviço, ok? E aí você, tendo o método também, você sabe como apresentar essa proposta para a empresa. Tudo isso tem estratégias e o método vai te dizendo como você faz. Tem vários métodos de consultoria por aí no mercado. O que eu desenvolvi chama-se método PSI, que é o que eu sei que funciona, porque funciona comigo, e já funcionou e funciona com as minhas alunas e mentoradas. Mas é o único método que existe de consultoria? Não, claro que não. Eu não tenho ilusão onipotente de dizer isso para você, eu sei da realidade, mas é o que eu conheço e sei que funciona. Mas o importante, independente se vai ser o método PSI ou você vai escolher um outro método, é que você tenha um método para iniciar na consultoria. Senão você vai ficar patinando. Você não vai ter os resultados que você quer de maneira rápida, porque o método, como ele te dá o passo a passo, ele vai te orientar de uma maneira rápida, fácil e segura o que você deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer.
ok? Então, isso é importante. E aí agora, né, as empresas, por que as empresas, mesmo tendo com